O tempo passou, e a casa de Jacó finalmente se firmou nas terras prometidas. Mas a história, antes de seguir em frente, precisa olhar uma última vez para outro ramo importante da família. Lembra-se de Esaú, o irmão ruivo, aquele que se separou de Jacó, mas que também havia recebido sua parte da bênção do Altíssimo? Pois bem, vamos ver o que aconteceu com ele. Esaú estabeleceu seu lar nas colinas de Seir, um lugar de rochas avermelhadas e planícies abertas. Era um cenário que combinava com seu espírito forte e indomável. Ali, suas tendas se espalhavam ao sabor do vento do deserto, e seus filhos se multiplicavam, assim como as estrelas no céu. Deus não tirou a prosperidade de Esaú. Ele apenas traçou caminhos diferentes para os dois irmãos. As Escrituras nos dizem: estas são as gerações de Esaú, que é Edom. E a partir daí, a Bíblia nos apresenta uma lista de nomes que mais tarde se tornariam povos e tribos. Cada nome é uma memória, cada família, uma nação em formação. Sua primeira esposa, Ada, deu-lhe um filho chamado Elifaz. Basimate, outra esposa, deu-lhe Reuel. E Aolibama gerou Jeús, Jalão e Corá. Cada um desses filhos cresceu, montou suas próprias tendas e se espalhou pelas encostas de Seir, dando início a uma nova linhagem. Você deve se lembrar que Jacó e Esaú fizeram as pazes em um encontro emocionante. Mas, mesmo reconciliados, suas posses se tornaram grandes demais para que pudessem viver juntos. A terra simplesmente não comportava tantos rebanhos, tanto gado e tanta riqueza, concentrados em um só lugar. A separação, dessa vez, não foi por conflito, mas por prosperidade. Assim, Esaú partiu para o sul, afastando-se de Jacó, e se estabeleceu em um novo território, a região que ficaria conhecida como Edom. Ali, nas montanhas, ergueu-se um povo forte, guerreiro e orgulhoso. Eles se tornaram donos das montanhas e de suas riquezas, como o cobre, donos dos vales férteis e do vento que soprava livremente. O livro de Gênesis detalha cuidadosamente os descendentes de Esaú, nomes que ecoariam por gerações. Os filhos de Elifaz, por exemplo, foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Amaleque. Este último, Amaleque, daria origem aos Amalequitas, um povo que, séculos mais tarde, se tornaria um dos grandes adversários de Israel. Veja como a história já começa a plantar as sementes dos futuros conflitos e alianças. Por trás de cada nome, de cada clã, estava o mesmo espírito de força herdado do próprio Esaú, o homem do campo, o caçador incansável, o ruivo de semblante ardente. Sua energia e sua resiliência foram transmitidas aos seus filhos e netos, que transformaram o deserto em um reino. Os versículos continuam, registrando uma lista de príncipes e chefes de clãs que governaram Edom. Nomes como Temã, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Timá, Mibzar, Magdiel e Irão. Cada um desses nomes representava autoridade sobre um território específico. Isso nos mostra que Esaú, assim como Jacó, também se tornou pai de nações, cumprindo de uma forma diferente a promessa feita a Abraão. A bênção da multiplicação se manifestou em sua vida de forma abundante. Enquanto as montanhas de Seir se enchiam de vida e ecoavam com o som das tribos de Edom, a história principal, o fio condutor da promessa da salvação, seguia pela tenda de Jacó, agora chamado Israel. Lá, em Canaã, o altar continuava a brilhar em Betel, marcando o lugar da aliança especial com Deus. E assim termina este capítulo de Gênesis, com a genealogia de Edom. E isso não é apenas um detalhe histórico ou uma lista de nomes difíceis de pronunciar. É um lembrete poderoso de que Deus é fiel até mesmo nas linhas paralelas da história. Ele cumpre sua palavra a todos, tanto aquele que carrega a promessa central, quanto aqueles que seguem outros caminhos sob o mesmo sol. Podemos ver aqui uma divisão clara de destinos. Esaú recebeu a bênção material, riqueza, terras, poder e uma descendência numerosa que formou um reino forte. Jacó, por outro lado, recebeu a bênção espiritual,
a aliança, a promessa messiânica e o legado de ser o povo escolhido por onde o Salvador viria ao mundo. Ambos foram abençoados, mas de maneiras diferentes de acordo com o propósito soberano de Deus. Com essa divisão de destinos, o livro de Gênesis prepara o cenário para a próxima geração e para uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. O tempo dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, estava quase completo. Seus filhos cresceram, as tendas se multiplicaram e o deserto se abria diante deles como uma estrada antiga, cheia de desafios e promessas. E Deus, silencioso e fiel, continuava a escrever sua grande história. Ele a escrevia nos desertos de Edom, nas colinas de Canaã e, acima de tudo, no coração de Israel. A história agora se volta para um dos filhos de Jacó, José, o sonhador, aquele que herdaria não apenas as terras, mas o próprio sonho de Deus para a humanidade. Uma nova era está prestes a começar. Obrigado por assistir e até a próxima.